Nas últimas semanas, os brasileiros apaixonados por automóvel foram impactados com um glossário totalmente diferente do seu usual, SKD, CKD e também de uma tributação nova em cima daqueles fabricantes ou montadoras de veículos que vieram de fora. E para entender melhor essa sopa de letrinhas na mesa do consumidor, o craque da indústria automotiva do Inside EVs e também Motor One, Jason Vogel. Pois é, cara, essa discussão aí em torno de CKD, SKD, e as chinesas começando a produzir no Brasil, né, com muito componente importado, basicamente, isso lembra o início da produção da indústria automobilística brasileira lá atrás, em 1919, quando a Ford montou a primeira linha de montagem aqui no Brasil, né, fez a primeira linha de montagem no Brasil, era tudo componente importado, né, e durante muitos anos foi esse o padrão da indústria automobilística brasileira, que era montar carros a partir de kits de CKD. Então você tem a Ford em 19, a GM começou em 25, começou a nacionalizar alguma coisinha aí de estrutura de carroceria, de ônibus, de caminhão na década de 30, mas estrutura de madeira, né? O que importava mesmo, que era motor e chassi e tal, vinha tudo de fora, né? Peça estampada vinha tudo de fora. E isso foi assim, na Segunda Guerra Mundial, a escassez de peças motivou a turma a começar a produzir alguma coisa aqui, bateria, pneu, né? Aos pouquinhos, né? Peça de reposição, alguma coisa, né? Algumas pecinhas de reposição. Depois da guerra, continuou esse modelo de linha de montagem a partir de componente importado. Você tem aí a Chrysler, que era montada pela Brasmotor, que depois veio a fabricar a geladeira Brastemp. Você tinha Studebaker, que era montado pela VMAG, que depois fez os DKVs. Terminou a Segunda Guerra, o Brasil tinha uma demanda já reprimida de automóvel muito grande, de carro, de caminhão, e a gente começou a importar muita coisa, em grande quantidade. Quando você chega em 51, 52, é uma grande importação de carro. E com isso, hoje, uma evasão de divisa muito forte, né? E aí, em 53, o presidente Getúlio Vargas decidiu dar uma contida nisso, e um grande adepto da industrialização do país, né, de transformar aquele país agrário num país industrial. O Getúlio viu na indústria automobilística um caminho para mover, né, para dar um passo à frente no desenvolvimento do país. E aí o Getúlio chamou o almirante Lúcio Meira e encarregou ele de fazer um plano de produção de indústria automobilística brasileira. Pois é, e aí a Volkswagen foi uma das primeiras a atender o chamado, montou uma filial aqui em 53. Até então ela tinha uma empresa que montava carro kit CKD no Brasil, que era a Brasmotor, que era aquela mesma da Chrysler, da geladeira Brastemp. E aí, por uns tempos, as duas até montaram carros juntos aqui no Brasil, né? Em 53 inaugurou a filial, mas só em 1957 iniciou a produção nacional, dita produção nacional, já na fábrica da Anchieta. Começou pela Kombi, que tinha na época 50% de conteúdo nacional. O Fusca só em 59. Até então eles continuaram montando carro com peça importada no Brasil, de 53 a 57, 59. A Willys também começou com um galpão de montagem de peça em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né, que montava os kits SKD do Jeep, primeiro Jeep civil, em 1947, né? Em 53, eles inauguraram a fábrica do Tabuão, em São Bernardo, né, aquela que foi da Ford depois, e também baixo componente nacional, baixo conteúdo nacional. Eles tinham armação de capota, banco. Mas aí, ao longo dos anos, de 53 até 57 e tal, eles foram escalando a produção de componentes nacionais. Ao tempo que ia se criando um parque de fornecedores de peças nacionais, né? E foi uma evolução conjunta dos fabricantes de automóveis e dos fabricantes de autopeças, que foram aumentando o número de empresas fabricantes de autopeças. A GM resolve fazer só caminhão, né? E montar kit de caminhão e tal. E também, em 57, eles fizeram o primeiro caminhão deles, ainda antes do Chevrolet Brasil. Ele tinha uma frente de Marta Rocha, né? Quem conhece carro dessa época lembra da picape Marta Rocha. Eles fizeram aquele caminhão com frente de Marta Rocha e no ano seguinte fizeram o Chevrolet Brasil, que já era considerado nacional.
mas era 44% também de componente nacional na época. Só em 59, se não me engano, eles começaram a fabricar o famoso motor 6 cilindros em linha, né? E tinham a fábrica nova em São José. Antes era uma linha de montagem em São Caetano. E um caso curioso é o da Toyota, que ela foi trazida por um imigrante japonês que montou uma empresa chamada Arpagral. E aí eles começaram a montar aqui o Land Cruiser, né, que era o Jeep, mas um baixíssimo conteúdo nacional, né? O motor dele parecia um motor Chevrolet, a gasolina de 6 cilindros, era tudo importado. E, por fim, eles montaram, sei lá, uns 700 e poucos Land Cruiser dito nacional, chegaram a fazer propaganda do Chevrolet, do Toyota brasileiro, né? Fizeram o Toyota do Land Cruiser brasileiro. Mas o carro não era brasileiro, o carro era japonês, montado aqui com kit CKD. Só em 1962 o Land Cruiser virou Bandeirante, e aí sim podia ser considerado um modelo nacional. Mas, enfim, é uma discussão interessante. Lá na década de 50 a gente tinha uma indústria de autopeças muito incipiente, e foi necessário esse tempo aí para escalar a produção de conteúdo nacional, né? Hoje a gente já tem uma indústria de autopeças bem desenvolvida e tal, mas todo mundo tem que começar de algum jeito, né? E a gente já viu que as nossas grandes fabricantes aqui no Brasil começaram assim. É isso aí, querido. Um grande abraço.